Graça e paz a todos. Neste momento, antes da gente iniciar o discurso ou o diálogo sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o que Deus é na nossa vida, o que Ele é para nós. Vamos orar. Senhor Deus, eu te dou graça, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu Santo Espírito, me ajudando, me confortando, me guardando, me guiando, me segurando, me protegendo. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua unção sobre a minha vida, obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão agora ou vão assistir a este vídeo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelos olhos espirituais abertos. Obrigado. Obrigado porque é tu que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, tem pessoas que creem em Deus. Você chega para a pessoa, você crê em Deus? A pessoa, creio em Deus. Aí você pergunta, você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Aí a pessoa diz, eu tenho Ele no meu coração. As pessoas já ficam naquela linha de defesa, como quem diz, se defendendo. Agora, se defendendo de quê? De Deus? Porque quando se pergunta a pessoa se ela tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essa pergunta é feita para que a pessoa tenha a certeza de salvação. Porque muita gente crê em Deus e até fala, acha bonito ouvir a palavra, mas não quer verdadeiramente amar, ou seja, verdadeiramente se arrepender e se converter. Por quê? Porque elas honram a Deus com a boca, mas o coração dessas pessoas estão longe dele. Porque quem ama verdadeiramente a Deus se converte, aceita a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muita gente pensa que Deus está lá em cima, no céu, e Deus é muito difícil de salvar o homem, ou seja, ele é tão Deus, e Ele é verdadeiramente, que o homem se acha tão miserável, tão insignificante, que não pode ser alcançado por Deus. Mas só que a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus, Ele é poderoso, Ele é tão magnífico, tão magnânimo, tão Deus, tão, que eu não tenho palavras para expressar a graça, a glória, a majestade de Deus. Mas Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Então, a vontade de Deus é ter comunhão com a gente, ou seja, ter comunhão com os filhos, com a humanidade, com a mulher, com o homem, com a criança, com o jovem. Nós é que não entendemos, ou nos achamos tão insignificantes e pensamos que Ele não quer nos alcançar. Só que Ele quer, o desejo dele é nos alcançar, é alcançar o homem. O desejo de Deus é alcançar o homem. Vamos lá para o livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 5, quando ele diz, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingi, ou seja, te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ainda que você não conheça Deus, mas Deus te abençoa, Deus te dá livramentos, Deus te dá o sopro de vida, Deus te abençoa a cada dia, abençoa a tua família, abençoa teus parentes, abençoa teu emprego, abençoa tudo que você tem, ainda que você não o conheça. O que falta em você é o reconhecimento de Deus na sua vida. Vamos agora para
o versículo. Vamos para o versículo 20, quando ele diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus minúsculo. Quando eu digo Deus minúsculo é porque está escrito aqui um deusinho pequeno, que não é o Deus verdadeiro. É um Deus porcaria que não serve para nada. É o Deus desse século, o Deus diabo. E ele diz: rogam a um Deus que não pode salvar. Então tem pessoas adorando imagens, esculturas, achando que estão adorando a Deus. Só que eles não estão adorando a Deus, eles estão trazendo maldição sobre a vida deles. Lá no versículo 18 de Isaías 45, ele fala: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Então tem pessoas lá cultuando outros deuses, deuses que não podem salvar, deuses que não servem para nada. Lá no livro de Isaías, no versículo, no Isaías 41, no versículo 10 ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão nada os que te contenderem, contigo perecerão. Então quando você está na presença de Deus e vem um ímpio que não tem Deus te confrontar, ou tentar te atrapalhar, ou tentar destruir a tua vida, ou tentar qualquer coisa contra a sua alegria, contra a sua felicidade, contra o seu sossego, como se diz, então é Deus que te ajuda, é Deus que te sustenta. Porque vem muitas tribulações de todas as partes, mas o próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Existem muitas pessoas ditas bobas, porque na verdade nenhum homem é bom, porque é bom só Deus. Mas existem pessoas que têm um coração bom, né? Um coração que quer mudar, que quer agradar a Deus, mas não estão fazendo da maneira correta. Elas estão fazendo sem entendimento, às vezes adorando imagens, às vezes colocando, digamos, a mãe do Senhor Jesus, homem, como deusa, como salvadora, como intercessora. E a Bíblia fala que o Salvador é o Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver com o plano da salvação. Quando eu digo o plano da salvação, digo o seguinte: é claro que ela foi escolhida como o quê? Como uma mulher que ia ter, ou dar a luz ao Redentor, ao Salvador. O plano de salvação que eu quero falar, que ela não tem nada a ver, é sobre a Trindade. Porque a Bíblia fala que é o Pai, Deus, o Filho do Senhor Jesus e o Espírito Santo que está agora conosco aqui na terra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ela não está lá intercedendo por ninguém. Por quê? Porque ela também, como mulher, precisava ser salva. Então ela foi salva pelo Senhor Jesus. Ela deu a luz a um homem, só que ao Deus homem. O Senhor Jesus, ele era um homem, porque lá em Gênesis fala que um homem conhecido como Moisés, um homem conhecido como eu estou sendo atrapalhado aqui, tem um bocado de criança aqui na minha casa, e quando a gente está, às vezes, na administração, as crianças hoje em dia não têm mais respeito com os adultos, elas querem bagunçar o coreto, né? Eu não estou podendo agora nem chegar e dar uma lição de moral, né? Porque eu não posso perder aqui a vertente do Espírito Santo. Então o que é que acontece? Acontece que um homem conhecido como Adão, Moisés foi um homem escolhido para quê? Para levar a multidão de hebreus, para tirá-los da escravidão do Egito. Deus escolheu aquele profeta
conhecido como Moisés. Agora em Gênesis, que eu quero falar, é de Adão, que foi formado do pó da terra. Quando Deus, ele formou o jardim do Éden, ele fala aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 4, quando ele fala: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ele diz que, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo de vida, e o homem foi feito alma vivente. E ele deu uma ordem àquele homem, que era aquele homem santo, que não tinha pecado, que aquele homem não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem desobedeceu a Deus e comeu aquele fruto e tornou-se pecador. Então ele trouxe a genética do pecado em toda a raça humana. Por que eu estou falando alto? Porque as crianças estão me atrapalhando aqui. E eu tenho que falar alto porque eu não vou perder. Eu não vou perder a administração. Então o homem Adão pecou. E ele morreu espiritualmente. Então todo homem era pecador. Então precisava se salvar. E nenhum homem poderia salvar outro homem porque eram pecadores. Mas veio o Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, que não tinha nenhum pecado. Então ele salvou a humanidade através do sacrifício lá na cruz. A mãe de Jesus, que era Maria, ela também foi salva. Então ela não salva ninguém. Mas tem pessoas com a mente poluída de espírito maligno, pregando essa doutrina maligna, porque isso não é a doutrina bíblica, isso é uma doutrina maligna. O Evangelho de Deus diz que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos agora para o livro, vamos continuar aqui nos Salmos, em Salmo 115. O que é que ele diz no Salmo 115? Ele fala que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Salmo 115, 1. Por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne semelhante a eles os que tais o fazem, quem adora essas imagens, essas esculturas. É nulo, é vazio, não serve para nada. Quando ele diz torne-se semelhante, então quer dizer que aquela pessoa não tem a adoração perfeita, não tem nada, não está fazendo nada que preste. É uma adoração cega, porque não vê, é uma adoração muda, porque não há movimento, e também nem pés, nem mãos, nem apalpam e nem andam, porque não serve. É uma coisa parada, que não tem milagre, não faz milagre nenhum. É algo totalmente demoníaco, coisa do inimigo, coisa do diabo. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro nome há salvação, nem abaixo nem acima. Aí vem alguns deturpados, alguns religiosos cheios de espírito maligno, e começam a pregar coisas que não existem na palavra de Deus. Essas pessoas são pessoas malditas, são pessoas que nem se salvam, nem deixam as pessoas se salvarem, mas enganam as pessoas. Ele diz lá, em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Você chega para uma pessoa que adora a imagem, ou uma pessoa que não tem a presença de Deus, e ela fica irritada quando você fala do Evangelho, quando você diz que a pessoa tem que converter-se, tem que aceitar a pessoa do Senhor Jesus como único e suficiente. Tem momentos que você tem que gritar, porque se você não gritar, as pessoas passam por cima de você, a carne ou as potestades. Então há momentos que o homem precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar para que a palavra de Deus superabunde no nosso coração, mas a verdade tem que ser dita.
João Batista era um profeta de Deus, ele falava, ele expôs a mentira, e muita gente odiava ele, até o ponto de arrancarem a cabeça dele. Da mesma forma sou eu não aceito uma mentira, eu não aceito um sujeito vir com uma mentira deslavada e chegar lá e falar de Deus mentindo, dizendo que santo salva, que santo ora, que santo faz isso, a não ser que seja alguém da igreja, alguém convertido em Cristo vivo. Aí ele pode fazer alguma coisa, mas alguém que já está dormindo, ele está aguardando o juízo, já salvo, o santo. Um pedaço de pau não vai salvar ninguém não. Nem a adoração de uma imagem. Nem um homem chegar, Ave Maria, rogai por nós. Rogar o quê, rapaz? Se a Bíblia diz que é o Senhor Jesus, que é no nome dele, está lá em João capítulo 15. Em nenhum outro nome, ele diz, até agora nada pedireis em meu nome, mas se pedires alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Vamos lá para João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso, se você tiver Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permaneceis no meu amor. Então o homem precisa aceitar a pessoa do Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15, 5. Vamos lá para o versículo 14. Lá no capítulo 14, no versículo 6, eu disse versículo 14, peço perdão a você, que estou falando rápido, vou parar um pouco. No versículo 14 de João, ele diz, no versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus, se não for por Jesus. Aí o cara está lá, Ave Maria, pecadores, são expeditos, santos das casas, são... Eles lá, babai, eu inventei. Aí vem lá, Santo Zé de Virgens, Santo Antônio, Santo não sei quem, invalidando a palavra de Deus. E aí dizendo que tem Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Que Deus no coração coisa nenhuma, rapaz. Se converta de verdade. Deixa essas porcarias e aceita a pessoa do Senhor Jesus. Eu não estou menosprezando os santos, aqueles homens, porque São João, Santo Antônio eram homens, né? Homens de fé. Mas eles já dormiram. Eles estão aguardando o juízo. Eles não fazem nada mais por ninguém. Quem faz alguma coisa é o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O homem tem que deixar essas coisas e pedir em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não é o nome de santo nenhum. Porque santo é o Senhor Jesus. Nós somos justificados. Mas quem faz alguma coisa por você é o Senhor Jesus. Porque tudo que a gente for fazer, a gente ora e diz em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Aí está o sujeito lá, pelo amor de Deus, não usei de vã repetições, isso é coisa repetitiva. Até o Pai Nosso, está o sujeito lá, Pai Nosso que está no céu. O Senhor Jesus tem uma forma de oração, Ele ensinou o Pai Nosso, Ele deu um exemplo. Não é para você ao pé da letra todos os dias, Pai Nosso que está no céu. Você pode orar, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus por um dia abençoado. Eu te agradeço pela a tua provisão sobre a minha vida. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos. E você vai agradecendo. Ele deu uma forma de oração. Não é obrigado você usar de vã repetição, repetindo sempre a mesma coisa. Você sabia que incomoda? Eu acho que Deus se incomoda com isso. Não, tenho certeza, Deus se incomoda com essas coisas, rapaz. Com essa falta de entendimento. Chega um momento que, você muitas vezes sabe da verdade, mas não quer se render à verdade. Quer continuar na ignorância. É como alguém, se todo dia o camarada falar a mesma coisa, bom dia. Aí está à noite o cara diz, bom dia.
de madrugada, bom dia. Tudo que aquela pessoa fala é uma coisa só, bom dia. Não vai chatear? Por causa, você não tem outra coisa para falar, não, rapaz, você só fala isso? Ou você acha que não? É por isso que a gente tem que ter entendimento da palavra de Deus. É não usar de vã repetição. Sujeito 24 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora é na nossa hora da nossa morte, amém. Na hora da nossa morte, amém. Pelo amor de Deus, que ignorância. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que esteja morto, viverá. Você sela a sua eternidade quando você se arrepende dos seus pecados e confessa a pessoa do Senhor Jesus. Às vezes a gente tem que ser até ignorante. Ignorante que eu digo, bruto, falar alto. Ou falar a verdade, eu tenho que falar a verdade porque eu estou cansado de ver muita mentira e ficar calado com a mentira. Eu não estou nem aí se você está com raiva de mim. Mas eu não deixo de pregar a verdade, porque eu fui chamado para isso, para desmascarar a mentira. Pregar contra essas mentiras que tem por aí. Pregar a verdade. Até mesmo alguém que se diz evangélico, filho de Deus, se estiver mentindo, eu vou lá e falo contra. Se o camarada estiver lá usando da palavra de Deus, com artifícios para enganar o povo. Vamos analisar um exemplo. O sujeito chega lá e começa com aquela história de água benta, de não sei o que, santo. Isso aqui palhaçada, rapaz. A palavra do Senhor diz que é em nome do Senhor Jesus. Você chega para o enfermo e você diz, seja curado em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, onde ele chegava, ele dizia, você crê que eu posso fazer isso? E está o sujeito lá, eu estou aqui mostrando a ele, se você tomar essa água, você é curado. Eu vou bem dizer essa água, pode até acontecer. Da pessoa chegar lá, ungir, né? Tudo bem. Mas tem coisa que é exagero, rapaz. Tem coisa que é demais. O camarada disse, aqui é a terra de Jerusalém, a terra santa. Você vai ser abençoado com essa terra. Isso é uma mentira. Isso é uma doutrina demoníaca. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa do homem de Deus que vai pregar. A gente tem que pregar a verdade. Que conversa de abençoado, abençoado você já é, pai, quando você tem a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, a presença de Deus estava ali naquele lugar no Antigo Testamento. Mas a Arca agora somos nós. Quando a gente se converte, o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso coração. Onde você é abençoado. Lá em Efésios, no capítulo 1:3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas mansões celestiais. Agora, se você é um maldito, é porque você vive na maldição. Aí precisa dessas coisas. Isso é conversa, rapaz. Isso é mentira de alguém que quer te roubar. Quem prega isso é um ladrão, é um salteador. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o único suficiente. Eu falo de todas as formas. Quando eu falo que tem muita mentira dentro do meio evangélico, eu falo sem medo, eu falo com autoridade. Porque o Espírito Santo de Deus me ungiu para isso, para combater a mentira. Eu sei que muita gente me rejeita, mas vão ouvir a verdade. Onde eu prego a verdade, eu não prego mentiras. Quando tem o mover do Espírito, eu me movo pelo Espírito. Mas quando vem palavras de sabedoria e conhecimento, estou ali também. Prego a palavra. Agora eu não distorço o Evangelho de Deus. Eu não distorço, porque eu não sou mentiroso. Eu não faço parte da mentira, eu faço parte da verdade. Quem distorce o Evangelho é mentiroso, é o diabo, é filho do diabo. Ele pode falar de Jesus, porque o diabo fala também. Ele distorce as Escrituras. Quando ele tentou o Senhor Jesus lá em Lucas 4, ele veio com a palavra. Quantos falsos profetas não tem por aí usando a palavra? Muitos e muitos. São esses que eu combato. Eu não estou nem aí se o sujeito vai ficar com raiva ou não. Eu não vim para agradar ninguém. Eu fui chamado para agradar a Deus. Eu fui chamado para crescer em graça e conhecimento do Senhor. Me santificar. Você não vai me ouvir pregando uma mentira. Eu posso até fazer algo errado, porque eu também sou humano. Mas quando eu estiver pregando a palavra, está difícil, viu? Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está falando através de mim. E até mesmo se eu quisesse,
Eu não conseguiria, porque eu sou uma nova criatura, sou uma nova criação. O meu espírito que estava morto foi ressuscitado. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz: se o sujeito diz que tem Jesus e prega mentira, distorce a palavra, ele não tem Jesus coisa nenhuma, ele é filho do diabo. Lá em 1 de João, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: quem é que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o espírito do anticristo. Aquele mesmo que nega o Filho, nega também o Pai. Ou aquele que nega o Pai, nega o Filho. Sabe quando é que o sujeito nega Jesus, nega o Filho? E é o espírito do anticristo? Não é só testemunho de Jeová não que nega Jesus não, como Senhor e Salvador. É o sujeito quando prega uma mentira. Porque o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí fica o sujeito lá, pegando trechos isolados da palavra, para formar uma doutrina, falando no nome de Jesus, pregando que Jesus é irmão do diabo, lá no céu, pregando que existe um outro evangelho, pregado por anjos, diabo, demônios, influenciado por demônios, e muitas pessoas acreditando, como muitos tem por aí, pregando doutrinas, falsas doutrinas, heresias. Eles negam Jesus. Eu não nego o Senhor Jesus, porque eu não prego mentira. Estou pregando, estou abrindo a palavra e falando o que a palavra diz. Ai de mim se pregar uma mentira. Ele diz: muitos dirão naquele dia: eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome. Ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Vai chegar um momento que esses falsos profetas vão ser julgados. Eu tenho uma unção profética sobre a minha vida. É por isso que eu sou tão chato para alguns, tão zeloso da palavra, porque esse Espírito e essa unção que está em mim, essa unção da verdade, eu não posso negar a verdade, porque se eu negar a verdade, eu nego a mim mesmo, eu nego ao Senhor, eu não posso negar ao Senhor, então tenho que pregar a verdade, embora que doa em alguns. Pessoas até me chamam de infantil, de criança. Não cresceu ainda não. Sei que muitos falam por mim, falam de mim por aí, falam em algumas congregações, ou até mesmo na congregação que eu faço parte. Eu sei que muitos dirigentes, eu não sei quem, né? Mas eu sei, porque eu sei pelo Espírito. Eles olham para mim atravessado. Mas os verdadeiros, eles reconhecem a unção que está sobre a minha vida. Os verdadeiros, os falsos, eles ficam com aquele nó na garganta. Ficam assim olhando. Às vezes me chamam de imaturo. Mas eu não estou nem aí para esses homens. Eu fui chamado por Deus. E eu vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Porque foi Ele que me chamou. Eu não fui chamado por um homem não. Eu fui chamado pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eu sei quem me chamou. E sei em quem estou crendo. Eu sei. Sei que tenho falhas também. Eu sei que o Senhor está formando o meu caráter. Eu sei que o Senhor está me edificando. Está me construindo. Porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Estou sendo edificado. E eu vou chegar lá. Sabe por que eu vou chegar lá? Porque eu amo ao Senhor. Porque Ele me amou primeiro. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não estou nem aí se as pessoas estão incomodadas. Não estou nem aí. Paulo dizia: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu não estou preocupado com nada não, rapaz. A minha preocupação é ganhar almas, é ver pessoas convertidas. Mas para isso, muitas vezes a gente tem que falar a verdade, embora que doa as pessoas. Está o sujeito lá adorando imagens de santos, está o sujeito deturpando a palavra de Deus e eu ficar calado. Fico não. Eu sei que muitos estão aí pregando a palavra só para o lado financeiro, vem para a igreja atrás de status, está lá apresentando: eu não tinha nada, hoje tem casa, tem isso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus te abençoa, mas primeiro você tem que buscar a Deus pela salvação, porque riqueza não vai te dar salvação não. Tem muitos aí dentro das igrejas que dizem: eu sou crente, e nem crente é, sou evangélico, nem evangélico é. Sabe por que nem evangélico é? Porque honra o Senhor com a boca, mas o coração está longe. Busca as facilidades,
Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Tem pessoas que querem lá apenas receber de Deus. Quer ser só abençoado. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, Ele não colocou o homem para o homem ficar lá só deitado, não. Deus colocou o homem lá no Éden para o homem cuidar do jardim, trabalhar. O cuidar significa trabalhar. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem fazer nada. Tudo que você fizer para Deus, você é abençoado. Você faz hoje, você pode não receber amanhã, mas daqui a um mês ou daqui a um ano você recebe dobrado, porque Deus é um bom pagador. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu trabalhei e não tive nada. Tem, porque quando ele chegar diante de Deus, Deus vai mostrar para ele, olha aqui, ó, você não trabalha em vão para Deus. Mas tem pessoas que querem só benefício. O Senhor Jesus disse para uma multidão, vós estão aqui pela comida que eu vos dou e não pela palavra de salvação, palavra de vida eterna. Eu estou aqui falando com as minhas palavras. E ele olhou para os discípulos, porque a multidão ficou zangada e foi embora. Tem pessoas que quando escutam a verdade ficam com a alma desmaiada, ou desmaiam na alma, ficam revoltadas. Porque não querem receber a verdade. E a verdade incomoda mesmo, a verdade dói. E a multidão foi embora. Uma multidão, não foi 2 ou 3 pessoas, não, foi uma multidão de pessoas que estavam lá acompanhando o Senhor Jesus. Não era acompanhando eu, não, nem o pastor fulano, não, era acompanhando o Senhor, o pastor dos pastores, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E ele olhou, tinha só os discípulos, e ele olhou para os discípulos, olhou para os discípulos e disse, e vós quereis ir também? Um dos discípulos, Pedro, ousado, disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Aí o sujeito conhece a palavra, mas não quer se render para a verdade, quer continuar no eu, quer continuar na ignorância, na preguiça, na devassidão, quer continuar no comodismo e achando que está agradando a Deus, quer continuar na religiosidade, conhece a verdade, mas o orgulho religioso não deixa ele se converter. Não quer avançar no conhecimento. Tem pessoas que até dói quando você vai falar com elas, porque elas não têm conhecimento nenhum e toda a palavra dela é uma palavra de quê? De condenação. Oi. Um homem e uma mulher de Deus, vão ser filhos de Deus, eles têm que falar palavras de edificação, palavras de fortaleza. Está certo que tem momentos que você tem que falar. Ou seja, se irar, né? Agora se irar contra o pecado, contra o mal. Aí você tem que se levantar contra o diabo. Porque o diabo, ele tenta de todas as formas barrar ou atrapalhar a vida de um cristão. Mas você olha nos olhos do diabo e diz, diabo, Satanás, tu está debaixo dos meus pés porque eu sou filho de Deus. Ele é um derrotado. Agora você tem que se levantar com a autoridade de um crente, a autoridade de um homem e de uma mulher de Deus, não se rendendo para nada. O que é que eu almejo? Eu almejo estar com o meu Senhor Jesus, porque cada dia que eu fico aqui nessa terra pesa para mim, mas não chegou o meu dia ainda não, viu? Saibam vocês que se irritam comigo, eu ainda vou crescer mais e mais. Você sabe por quê? Porque quem está comigo é o Senhor. Porque se não fosse Ele, eu não estaria mais nessa terra. Foi Ele que me chamou, me ungiu. E é Ele que cuida de mim. Vamos lá para João, no capítulo 14, no versículo 7, quando ele diz, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Quando você olha para Jesus, você olha para Deus. Quando você confessa Jesus, você confessa Deus. Eu pergunto ao religioso, eu digo, você já confessou Jesus? Eu tenho Ele no meu coração. Tu não tem canto nenhum, rapaz. Quando o homem verdadeiramente tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem no coração, ele diz, amado,
Não, ainda não. Eu quero confessar o Senhor Jesus. Isso é verdadeiramente querer, deixando de lado a religião. Eu não estou mandando você sair lá da sua igreja, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo, que você está em uma mentira, está em um lugar errado. Quando chega um testemunho de Jeová na minha porta, sabe o que é que eu digo? Eu digo, na paz do Senhor Jesus, eu sou crente, sou evangélico, já corto logo o barato deles. Já com o morro é diferente. Quando chega um morro, se eu disser na paz do Senhor Jesus, eles vão dizer, porque eles distorcem a palavra. É perigoso. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Estão crescendo muito. Sabe por quê? Porque os crentes, os filhos e as filhas de Deus, que tem Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, não estão pregando o Evangelho. Estão só querendo estar dentro da igreja atrás de prosperidade, atrás de tranquilidade, do conforto. Eles não querem ir para os hospitais, não querem ir para as portas evangelizar. Aí começa a crescer as falsas doutrinas. Por quê? Porque eu vejo muitas testemunhas de Jeová nas portas. Eu vejo muitos morros nas portas. Já que os filhos de Deus não fazem a palavra, os filhos das trevas vão e fazem, tomam o lugar. O reino de Deus é tomado por esforço. O Senhor Jesus disse que a seara era grande e pouco eram os trabalhadores. Ele disse, orarei ao Pai para que mande trabalhadores. Está na hora da gente deixar de comodismo, de deixar de ir atrás só de prosperidade, de bonança. Está na hora de pregar o Evangelho, de ir nas portas, de onde tiver fazer a diferença. Tem pessoas que são crentes 007. O crente 007 não é nada não. Como é que você vai saber que aquela pessoa é de Deus? Se ele está escondido, é um agente secreto. Uma coisa secreta, agente secreto, você não conhece não, rapaz. É secreto. O Senhor Jesus diz que quando se coloca a luz, tem que se colocar no teto para todos verem. Não é se escondendo não. Eu não me escondo não. Onde eu vou, eu faço questão de dizer que sou crente. Sabe por quê? Porque eu vou pregar a palavra. Você não pode perder as oportunidades de pregar a palavra, rapaz. Porque você vai ser cobrado. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Não deixe um mentiroso pregar no seu lugar. Porque tem muitos mentirosos aí pregando. Muitas vezes é vergonhoso ver pessoas até simulando milagres, contratando atores, crianças que são ensinados a se fazer que morreram, para o sujeito lá chegar e dizer que ressuscitou a criança. Muitas abominações dentro da igreja, esses falsos profetas que tem por aí. Para quê? Para aumentar os membros da igreja. Para quê? Para as pessoas serem sugadas. O Evangelho não é isso não. Nós somos chamados para a salvação. Devemos congregar na igreja, porque temos que ter um lugar para congregar. Devemos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Não devemos ser enganados, ser depenados. Vamos fazer uma oferta de R$1.000. De pessoas que vendem propriedades para dar, não é a igreja, é dar aquele sujeito lá que está roubando. Pessoas sem entendimento, às vezes inocentes na fé. Nós temos que ser prudentes. Então temos que buscar o conhecimento, temos que buscar a comunhão com Deus. Quando você recebe o Senhor Jesus, você tem um Espírito Santo te guiando, te mostrando, e você vai avançando. Quando eu me converti, eu fui buscar o conhecimento na igreja, buscar a palavra, crescer em graça e conhecimento do Senhor. Fui batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e tive uma visão do Senhor, algo que não é todo mundo que tem, porque Ele vê o coração, Ele sonda os corações. E o Senhor Jesus disse para mim, filho, avance. E quando eu abri meus olhos, estava lá falando em línguas, e a minha vida foi transformada, e eu estou avançando. Recebi de Deus, não foi de um homem qualquer. Eu não tenho uma mente, ou seja, cauterizada. O que está aqui, desceu para aqui, é a palavra de Deus.
na minha boca e no meu coração. Esta é a fé que os discípulos pregam. Esta é a fé que a igreja de Deus prega. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, ele diz: não sereis envergonhados, não serei confundido. Ninguém me confunde não com falsa doutrina não, com a mentira não. Se eu pecar, fizer alguma coisa errada, ou seja, errar, é porque eu quis fazer, por causa da vontade da carne. Não é porque fui enganado não. É a vontade da carne, porque hoje eu sou salvo, sou justificado, tenho o Espírito Santo habitando em mim. Então sou eu se quiser, pela vontade da concupiscência, como já cometi algumas falhas, me arrependi e permaneço firme. Ai, será que Deus vai me perdoar? O perigo é isso, é o sujeito falhar e o Senhor Jesus vir. E aí? É o medo que a gente tem que ter. Não é medo do Senhor, é medo de não estar preparado. Então nós temos que vigiar e orar, temos que estar preparados. É buscar a santificação. Quando eu prego para mim também. Mas vamos lá para João, para a gente encerrar. João 15, no versículo 16, 15, 16, ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos conceda. Em o nome do Senhor Jesus, nem no nome de Maria, de Pedro, de João, de Santo Espírito Santo das causas impossíveis, de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, de São Paulo, patrão dos viajantes, dos mostores. Que conversa fiada, rapaz! Em nome do Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus, dobre-se todo joelho. No nome da água pura, da terra santa, do pau santo. Que conversa é essa, rapaz? Da Arca da Aliança, onde a Arca da Aliança passar, eu não digo a Arca da Aliança você, porque você que tem Jesus, você é a Arca da Aliança. Uma nova e eterna aliança, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em você. Não é aquele negócio lá do Antigo Testamento, não. Ali não serve para nada, não. Ali já foi colocado à parte. Deus habita no coração do homem. Você é morada em tempo do Espírito Santo de Deus. E está o sujeito lá enganando o povo. E o povo lá. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem fé em Cristo. O Senhor Jesus tem fé em Deus. Tem fé em mim. Ele diz para os discípulos: eu estou dizendo a mesma coisa para você, rapaz. Tem fé em Deus, tem fé em Cristo. Suficiente. Ele é para a tua vida. O único e suficiente Salvador. Agora, se você não tem Ele ainda como Senhor e Salvador, vamos receber agora. Não leve em tempo eu estar falando alto, porque a unção está sobre a minha vida. Leve em tempo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus te convencendo, te guiando. Assim como essa criança está aqui olhando para o vídeo, ela quer aparecer. Venha para cá, meu filho, vamos orar comigo, vamos me acompanhar. Olha que coisa maravilhosa, só Deus pode fazer isso. Eu vou orar e você repete comigo, amado. Criança abençoada, evangelista, menino de Deus. Vamos orar, você que ainda que não tem Jesus e quer fazer Ele Senhor e Salvador da sua vida. Senhor Deus, pode repetir, filho, quando eu falar, Senhor Deus. Aí você fala, Senhor Deus, Senhor Deus, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus, por me salvar, por me perdoar. Eu reconheço, Senhor Jesus, que sou um pecador e que careço da tua graça e da tua misericórdia. Mas eu agora, Senhor Jesus, eu te confesso de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, pois, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, ó Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, por ter morrido no meu lugar, por ter me perdoado, por ter me salvado. Obrigado, Senhor Deus,
pela pessoa do Senhor Jesus, que Ele é agora o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, amém, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados, vou encerrar agora dizendo só a última palavra para você. A partir do momento que você, com convicção no seu coração, você aceita o Senhor Jesus, você passa a ser filho de Deus. Porque lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: mas a todos quantos quiserem vos dê o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém.